Postos para a gente começar? Não, ainda não. Olá! Bom, talvez tenha ficado olá, estão aí, não estão aí? Será que está todo mundo aí? Será que a gente já está no ar ou não? Talvez tenha ficado isso, esse ruído aí no começo. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui com a gente já para a abertura do segundo dia da nossa colóquia, Arte, Pesquisa e Escritas Acadêmicas. Eu sou a Marília Velarde, eu sou professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa ECOAR, que é o grupo que organizou essa sessão de hoje dentro da nossa colóquia. E o objetivo dessa sessão hoje é discutir abertamente, como o nome do primeiro nome da nossa colóquia anuncia, ECOAR de Portas Abertas, discutir abertamente sobre pesquisas que são feitas pelas pessoas de quem a gente gosta muito, e pessoas que a gente admira muito, e pessoas que têm coisas muito interessantes para nos ensinar. A ideia dessa colóquia é de nos levar a lugares, como nós estávamos dizendo aqui nos bastidores agora há pouco, onde nós não iríamos se nós não estivéssemos na adversidade dessa pandemia. Então, eu vou abrir hoje o evento, mas quem vai tocar o evento hoje é a Renata Matsu, que é a co-líder do ECOAR. Mas antes eu queria falar um pouquinho o que é essa colóquia Arte, Pesquisa e Escritas Acadêmicas. A gente decide fazer essa colóquia, nós decidimos fazer essa colóquia partindo das nossas identidades borradas. E dizemos borradas porque nós somos educadoras, ativistas, artistas e pesquisadoras. E por isso, na universidade, nós procuramos métodos que permitam a expressão plena desses nossos modos de pesquisar, criar, educar e agir no mundo. Métodos borrados, como borradas são as nossas identidades. Mais do que um desejo pessoal de nós, que somos pesquisadoras do ECOAR, acreditamos que pensar nisso é uma exigência do nosso tempo. Investigações e práticas acadêmicas transdisciplinares que não desatem as mãos da sociedade e que estejam em busca de mais justiça, de equanimidade, no anseio de convívios livres de quaisquer formas de preconceito e discriminação, é uma utopia pela qual nós queremos lutar. É o nosso horizonte. E juntas criaremos, pesquisaremos, escreveremos e lutaremos. Compreendendo que a arte, as pessoas artistas assumem nesse jogo importantes papéis na criação de estruturas que podem favorecer o estreito diálogo entre a academia e a vida cotidiana, é que nós propomos esse ciclo de conversas. Nesses dias, começamos ontem e vamos até domingo, nós apresentaremos as pesquisadoras do grupo de estudos ECOAR em diálogo com investigadoras, criadoras e ativistas, cujas investigações atravessam as suas vidas, as pesquisas artísticas e o seu desdobramento na produção de escritas e escrituras acadêmicas. Corpo, memória, ficção e construção de conhecimento são temáticas abordadas nessas nossas rodas de conversa que estão contando com a presença de pesquisadoras convidadas que partilham as suas vivências e as suas produções artístico-científicas cotidianas que são realizadas noutros contextos, fora da USP, mas em diálogo conosco. Tem uma questão mais que eu gostaria de ressaltar, que essas pessoas fazem as suas pesquisas também a partir dos seus corações. Renata, vem comigo, porque a Renata é a mediadora, eu vou sair de cena e a gente vai começar a bater papo com o pessoal. Muito Boa obrigada, mediação para você, um beijo enorme, vamos lá. Bora. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui com a gente. É com muito prazer que eu estou aqui representando o ECOAR, né? Que
que é ligado ao Programa de Mudança Social e Participação Política na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Eu vou mediar essa mesa de hoje, né? Mas antes disso, eu queria agradecer as mulheres que tocaram e organizaram esse evento lindo aí, nesse nosso segundo dia. Natália Bonilha, Diane Boda, Marina Coraza, Ana Longano e a nossa querida orientadora que confiou cegamente na gente, né? Nas nossas loucuras, Marília Velarde, e que topou deixar a gente ir nessa empreitada aí. A nossa proposta, né, é de trazer para a conversa pessoas que acreditem nesse fazer investigação na academia, que busque formas que possam dialogar o nosso modo de ser com o nosso modo de investigar, né? E a proposta é que as pessoas investigadoras do nosso grupo, né, buscassem outras pessoas investigadoras que dialogassem com as suas próprias pesquisas. E nesse caminho aí, nesse percurso, eu fui atrás de 2 pessoas que pudessem vir comigo compartilhar conhecimento e criei a proposta dessa mesa, né, com o intuito de discutir, de conversar um pouquinho sobre a investigação baseada nas artes, né, e entre a artista e a pesquisadora, e eu convidei 2 pessoas, que eu vou chamá-las aqui para compor a mesa de hoje, que uma delas é Luísa Banov, da ECA USP, e outra é Vitor Stratner. Tudo bem, Lu? Seja bem-vinda, da Fiocruz. Oi, Vi, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, e a ideia é da gente dialogar. Então, eu vou propor para vocês alguns minutos de fala individual. Depois dessa fala, nós 3 vamos uma conversa em grupo, e aí fica aberto para vocês, quem está aí nos assistindo, também fazer perguntas, tá bom? E aí vocês ficam à vontade também para conversar entre si e etc. Vou fazer uma pequena apresentação de vocês, tá? De quem são essas pessoas aqui que eu convidei para conversar. E ambos têm uma característica muito interessante, porque a gente traz a cena, traz a arte, né, na verdade, para mediar as nossas investigações, mas o Vitor é da área da saúde, né, e a Lu das artes da cena, mas a gente tem o que nos une, o que nos liga, né, é exatamente o modo de pensar, que é a proposta que o ECOAR tem como grupo de estudos e pesquisa dentro da universidade, né. Eu vou começar pela Luísa. A Luísa é artista do movimento e pesquisadora, idealizadora do Núcleo D da Luz de Pesquisa D em Movimento e doutora em artes cênicas. Acabou de defender o seu doutorado com o título de Grafias da Dança em Deslocamento, Experiência, Memórias e Transmissibilidade, orientada pela Sayonara Souza Pereira, na ECA USP. O Vitor Ramos Stratner formado em bacharelado em musicoterapia, especialização em ciência, arte e cultura na saúde. Acabou de defender também o seu mestrado em ensino de biociências e saúde na linha de pesquisa Ciência e Arte, ambos pelo Instituto Oswaldo Cruz. A sua dissertação de mestrado é A Música na Promoção da Saúde, um diálogo entre a educação dialógica, a metodologia da Arts-Based Research e a proposta de oficinas dialógicas de linguagem musical, sob a orientação do Dr. Márcio Mello. Sejam bem-vindo e bem-vinda à nossa mesa, então. Eu vou deixar a Luísa fica sozinha aí, e aí eu estou por aqui, Lu. A fala é sua, daqui a pouco a gente volta. Tá ótimo. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas, todos e todos. É com grande alegria que eu inicio essa tarde de hoje, compondo esse diálogo. No primeiro coloque a arte e pesquisa, escritas acadêmicas, do grupo de pesquisa ECOAR, Estudos em Corpo e Arte. Eu queria agradecer muito, imensamente, o convite de todo o grupo, em especial a Marília Velarde, que acompanha os trajetos da minha pesquisa desde o mestrado, contribuindo muito com as suas considerações,
e a Renata Matsuo, que está aqui hoje mediando esse encontro, e também ao Vitor Stratner por compartilhar esse espaço de diálogo comigo hoje. Então, eu queria agradecer. A Marília já colocou até isso hoje na abertura, mas algo que tocou muito a mim quando eu li um pouco sobre esse encontro, que foi a questão das investigações e práticas acadêmicas, transdisciplinares, que não desatem as mãos da sociedade. Isso me tocou muito, porque isso é também um desejo que sempre norteou e moveu as minhas pesquisas, e acredito que isso é uma necessidade que grita mais do que nunca. Então, essa relação do não desatar as mãos. A arte, de alguma maneira, ela sempre conduziu os caminhos da minha vida. Quando adolescente, eu dançava na minha cidade e tinha alguma coisa de secreto na dança que eu queria muito descobrir. Então, essa busca pela compreensão desse segredo foi o que me levou, então, a estar fazendo a opção de ingressar na Universidade de Dança, já com um sentido investigativo. Então, a dança nessa relação com a universidade, na minha trajetória, sempre foi uma questão que fortaleceu muito a pesquisa acadêmica, já desde o início. Então, eu venho entrelaçando esses fazeres de uma forma contínua. Sempre instigante, assim, pensar nesse trânsito da dança enquanto conhecimento, pelo tempo e espaço e nessas relações que ela estabelece. Então, hoje eu gostaria de trazer esse pensamento da arte da pesquisa, um pouco como uma lemniscata, ou a figura do 8, em uma relação de expansão e contração da arte, da vida, que se desdobra num pensamento reflexivo, e o pensamento reflexivo que alimenta a arte-vida. O pensar que a arte instiga a pesquisa e a pesquisa que instiga a prática. Então, esse olhar eu vou trazer a partir dessa prática investigativa que eu acabei de concluir durante o meu doutorado, que foi intitulado Grafias da Dança em Deslocamento, Experiência, Memória e Transmissibilidade, e foi orientado pela professora Sayonara Pereira, na Escola de Comunicações e Artes da USP. Então, essa pesquisa ela se deu por 4 processos criativos, 4 práticas, que foram narrativas e diálogos, processos autorais que foram alavancando esse pensamento. Eu vou brevemente passar por eles aqui para a gente poder costurar essa conversa hoje. Então, o primeiro, eu não vou falar cronologicamente, vou falar da maneira como eu apresentei na tese, que foi Caminhos, que foi uma obra concebida pela coreógrafa Sayonara Pereira, em 1998, durante o tempo que ela morava na Alemanha, na cidade de Essen, ela morou lá, viveu entre 1985 e 2004. Então, essa obra, ela teve uma nova versão em 2017, com uma outra narradora, que eu tive a oportunidade de fazer essa remontagem, e ela traz um horizonte reflexivo em torno dos processos e deslocamento da criação na dança. Como tirar uma dança da prateleira para que a gente possa reencontrá-la, ressignificá-la e redançá-la. Então, coisas que nortearam um pouco esse processo criativo foi a relação da transmissibilidade, da tradução, da recriação de movimentos trazidos do passado e repassados para uma bailarina da contemporaneidade. Outra obra que conduziu essa pesquisa foi Sopro, um solo autoral, criado por uma atriz e uma bailarina, 2 mães, a atriz mãe de meninos, a bailarina mãe de meninas, a atriz que havia feito 2 cesarianas, a bailarina até então 2 partos naturais e trajetórias completamente diferentes, maneiras de expressão distintas e estéticas distantes. Uma que fala, outra que dança, um corpo, uma voz, mas as 2 palco, chão de terra batido, mães. Então, esse encontro que era para maternar veio a se tornar algo muito profundo e filosófico, numa reflexão de que as maneiras pelas quais a gente vem ao mundo são reflexos da sociedade onde vivemos.
E o Brasil, naquela época, era campeão em cirurgias cesarianas, então um procedimento inicialmente para salvar vidas acabou virando um senso comum e motivo de lavagem cerebral em consultórios médicos. A ocitocina, o hormônio do amor, ele passou a ser injetável e descartável, como algo que se consome friamente em alguma sala de parto. Então, pensar sobre essas relações de sociedade, do nascimento, foram o que nortearam esse trabalho, porque mudar a forma como encaramos as maneiras de vir ao mundo está intrinsecamente ligado à maneira de pensar o mundo e também de transformá-lo. Sopro aconteceu em 3 tempos. O divisor de águas foi quando chegou essa atriz para criar essa dramaturgia. Então, ele iniciou na minha primeira gestação, no ano de 2011, e reapresentei em 2015, novamente, quando chegou a minha caçula. Bom, tenho mais dois processos aqui, o Labirintos Intermitentes, que nasceu de desejo de dançar com o outro, da possibilidade de cultivar a dança como profissão, e acima de tudo, né, de dialogar com outros artistas, né? A dança no interior do estado é quase a profissão do bailarino, intérprete, criador é quase inexistente aqui no interior do estado. Então, a gente compreende que somos responsáveis por criar, cuidar e cultivar dessa arte como profissão. Então, Labirintos Intermitentes acaba nomeando ao que eu idealizei de núcleo Dédalus. O Dédalus, ele foi o primeiro arquiteto grego a criar um labirinto, mas diferente de um labirinto, Dédalus tem múltiplas entradas e saídas, né? O labirinto ele tem todas as entradas que levam ao meio, e o Dédalus, múltiplas entradas e saídas em torno do movimento. Então, a ideia dessa relação de estar dialogando com várias formas de pensar o movimento. O núcleo, ele tem o desejo de ser um espaço sem território, desterritorializado, onde ele pode estar dialogando com pessoas que são livres para ir e vir, e com artistas diversos. Então, essa estrutura acaba também remetendo um pouco à questão dos labirintos, dos Dédalos, à relação da sociedade contemporânea, que a partir de infinitas possibilidades de comunicação acaba se encontrando em múltiplas entradas e saídas, simultaneamente, aqui como estamos hoje, em uma dessas entradas, dialogando. Isso é muito bom. E, por fim, No Coração uma Semente, que ele foi uma obra bastante relacionada com a infância também, estava no início da infância das minhas meninas, e através do PROAC tivemos a oportunidade de trazer 2 artistas da Austrália para Piracicaba, aqui a minha cidade natal, onde a gente realizou residências artísticas para a criação de um processo de dança, e estava nessa relação da relação com o espectador, da relação da dança interativa. Uma dessas artistas é diretora do Polyglot Theatre, que é um grupo de teatro especializado nessa relação de interação. Então, foi muito interessante, foi uma experiência muito importante. Mas, o que essas práticas têm em comum? Bom, cada uma à sua maneira, de forma individual, elas puderam levantar dispositivos, sensações, experiências na relação com o entorno, com o fazer. Foram trajetos únicos que puderam alimentar essa reflexão sobre o fazer dança nesse tempo e espaço. Então, foram questões referentes à atuação do bailarino, ao biográfico, às narrativas, à transmissibilidade, aos nascimentos, porque todos nós, de alguma maneira, nascemos, mas também todos nós gestamos ideias, projetos, sonhos. Então, nessa relação, a gente foi encontrando a questão da experiência como sendo um fator essencial para a dança. Grande parte do conhecimento que o bailarino vai adquirir ao longo da sua vida como bailarino, ela é passada de corpo a corpo, e depois que ela vai sendo experimentada na pele, ela é quase como um patrimônio cultural e material. A professora Sayonara Pereira, ela traz essas questões na pesquisa dela muito através da relação da dramaturgia dos afetos, pensando nas tradições, costumes herdados em diferentes culturas do passado, que acabam sendo reapropriados no presente. Então, tem também a relação da memória, da dança, que vai sendo uma memória inscrita no corpo,
A pesquisadora Leda Martins, ela coloca que o corpo e voz são portais da inscrição de saberes de várias ordens. E, por fim, a transmissibilidade, essa relação do trânsito, do movimento pelo tempo e espaço, quase que através de uma corpo-oralidade. As reflexões às quais essas criações nos levaram acabaram por inspirar uma nova criação. Então, aqui a ideia novamente dessa Lemniscata, que ela expande, cria, reflete e vai recriando. E a pandemia ela fez com que essa criação se redimensionasse para um vídeo. Foi minha primeira experiência com vídeo. E inicialmente, né, tinha essa ideia de ser ao vivo, na presença, mas essa poética que acabou alimentando a tese que teceu a escrita, alimentou um novo olhar criativo, que vem a ser as grafias em deslocamento, e eu gostaria de apresentar para vocês um pequeno trecho dessas grafias, e acho que eu vou pedir para a Renata, se ela puder colocar aqui para a gente, depois eu volto para concluir. A palavra remete à ideia de espaço, caminhos e travessos. Ela também nos aproxima da necessidade a pensar no entre, no que ocorre entre dois pontos, dois lugares, nas rasuras, fissuras que o tempo e espaço podem revelar. Deslocamentos. Este termo nos orienta a compreender a complexidade que é falar de um conhecimento gestual transitório, intrínseco e inerente à vida humana na Terra. O passado revela cada vez diferentes aspectos de si mesmo para iluminar com um novo sentido uma situação, ela mesma sempre original e nova. O presente é nada mais que o passado realocado, transfigurado, renovado. Somos eternas repetições de nosso passado. Cânones em movimento, porém, ao mesmo tempo, deslocando-se, condensando-se, revolvendo-se e pouco a pouco, quase que de forma imperceptível, transformando-nos e modificando os nossos ecos. As relações transitantes entre passado, presente e futuro, saberes, conhecimento, experiência, se revelam por si mesma nos caminhos da vida, arte, uma não se distinguindo da outra. A arte, em sua sutileza, está permeada de tudo isso, do que não se diz, do que se percebe, do que se vive sem saber que se vive, da ancestralidade reavivada no corpo e percebida por sentidos não sempre racionalizados. O discernimento do que se sabe sem exatamente viver este saber, uma da ancestralidade. Acessar o que foi da maneira como foi, no presente e passado, já não é mais possível e nunca o será. Acessamos o que entendemos ser, o que se dá, o que nos toca e o que tocamos. O que acessamos no transitar dos gestos é completamente indeterminado, secreto e só se descobre na busca pelo acesso. Palavras corporais que ecoam transversalmente no tempo e no espaço somente podem ser desarmadas no momento em que são refeitas ou permeadas por novos corpos que transitam em movimento. O que interessa é justamente compreender o peso, a potência de penetrar no que existe, zelar aos que aqui estiveram. É um caminho que só é permitido aos que se entregam a existir, coexistir com o que já existiu. É simples, mas ao mesmo tempo complexo. Não se trata de criar e recriar somente. Trata-se de penetrar no que já foi criado. Trata-se de se entregar a momentos, aos encontros, aos acasos, à vida em si mesma, para então existir uma possibilidade real de criação. Somos a síntese das emoções, das ideias, da fusão entre o que se perpetua no tempo e espaço e a materialidade do nosso próprio ser. Processos criativos são como rios voadores, sem margens, mas que transportam umidade e vapor necessários para a Terra. Assim, os processos de criação também ampliam as possibilidades humanas de se criarem, recriarem, cocriarem, deslocando-se por meio das experiências, memórias, transmissibilidade, perpetuam um legado sinestésico e secreto do qual a vida cada vez precisa mais.
Bom, então esse trecho é o final do trabalho que eu apresentei, onde a gente está pensando aqui mais no deslocamento dessas relações, dos processos criativos. E só duas coisas que eu queria apontar nessa relação de arte e vida. É a presença das minhas meninas, que aparecem ali no final, quase que nos bastidores, porque elas estiveram presentes ao longo de todos os processos, de todas essas criações que foram dialogando com esse trajeto de doutorado. Então, elas são quase coautoras desse trabalho. E também a questão do bolo, que eu apresento logo no começo, porque o bolo, ele revela também todas essas questões da experiência, memória e transmissibilidade. De alguma maneira, sempre alguém tem uma memória de um bolo que comeu em algum momento da sua vida, e o fazer do bolo também é algo que se traduz a partir da experiência e dessa relação de transitar, né, do aprendizado com os nossos avós, com a nossa mãe, e como que esse bolo vai caminhando também com ingredientes que sempre podem ser novos. A gente pode experimentar novas formas de fazer uma receita, e a gente pode tentar que ela se perpetue de alguma maneira através também dessa corpo-oralidade. Então, eu agradeço muito, e fica... Parabéns, Lu. Muito obrigada, viu? Estou emocionada aqui também. Que demais seu trabalho. Ainda mais nessa questão da arte e vida, né? Que você fala dessa relação, e eu acho que o convite para você estar aqui com a gente é exatamente por isso, sabe? Nessas coisas que nos unem aí, né, Lu? Muito, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente te chama de volta agora. Agora eu vou deixar o Vitor falar um pouquinho. Deixa eu só dar um recado, gente, que eu esqueci, que para quem está assistindo, tem um formulário que eu deixei aí nos comentários, tá? Que quem quiser certificado, então é só preencher esse formulário aí do Google Acadêmico que a gente vai mandar depois o certificado para vocês, tá bom? Vitor agora vai conversar com a gente sobre a pesquisa dele. O Vitor vai falar entre o artista e o pesquisador, a interface entre música e saúde. A fala é sua, Vitor. Você transmite daí, né? Sim. Então, primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer também o convite da Marília, da Renata e da Luísa. Um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu vou trazer um tema que é justamente esse entre o lugar que a gente está conversando tanto, né? E a questão do processo na pesquisa, enquanto arte cientista. Eu sou formado em musicoterapia e atualmente eu digo que eu sou um arte cientista, porque eu gosto tanto da arte quanto da ciência no campo da saúde. Então, para isso, eu vou trazer um pouquinho dessa reflexão do desafio que foi se colocar enquanto artista na academia ao dar ênfase ao processo ao invés do resultado. Tá? E para isso, eu trouxe algumas perguntas para a gente começar a pensar juntos, de um autor que eu gosto muito, que se chama Sean McNiff, da pesquisa baseada em arte, que ele coloca as seguintes perguntas sobre essa interface entre o artista e o pesquisador. Como podemos conciliar a expressão livre de um artista com o rigor do trabalho científico? Outra frase dele, 2007. A maioria dos artistas ainda não conseguem ver os diálogos entre a sua prática e a pesquisa qualitativa. E aí, por fim, ele nos traz uma reflexão que é o seguinte: eu persisto no esforço de falar e escrever sobre o que eu faço nas artes. E queria trazer esse autor porque ele foi fundamental para eu desenvolver a minha escrita, né? Eu optei por fazer uma pesquisa qualitativa e o McNiff, ele foi bem profundo, né, e bem filosófico nessa interface, nessa relação que a gente tem conversado aqui sobre a arte e a ciência. Então, entrando agora um pouquinho no meu projeto, que eu acho que eu vou querer trazer a experiência do projeto para vocês, porque, de alguma forma, ela trouxe essas inquietações para mim e também foi um esforço, né, reflexivo de estar sempre nesse entre-lugar da performance, das atividades práticas e da reflexão
da escrita acadêmica. Então, vou trazer o meu trabalho, tá, de mestrado, a música na promoção de saúde, um diálogo entre a educação dialógica, a metodologia da pesquisa baseada em arte e a proposta de oficinas dialógicas de linguagem musical. Esse projeto foi realizado, foram 4 oficinas na comunidade da Maré, aqui no Rio de Janeiro, com jovens de 14 a 17 anos, na qual a gente trabalhou com uma pergunta norteadora, né? Através da música, podemos pensar e vivenciar o conceito ampliado de saúde no Brasil, né? O que seria esse conceito ampliado para a OMS? Seria pensar para além, né, desse binômio saúde versus doença. Então, vou trazer agora um pouquinho dessas reflexões que foram fundamentais para a gente levar para os jovens, para que a gente pudesse discutir e experienciar através da música, pensar outras estratégias para além desse binômio saúde versus doença. A gente pode pensar atualmente nessa perspectiva da prevenção de saúde, que muitas vezes busca minimizar algum risco da sua intervenção, e, por outro lado, tem a promoção de saúde, que a gente percebeu que dialoga muito com a performance artística, porque ela dá ênfase ao processo e também ao ir em busca do desconhecido. Quando a gente realizava, né, as oficinas musicais, tinha um momento na qual a gente fazia música junto com os participantes. Então, a gente não sabia muito bem como que ia ser essa receptividade deles, como que as músicas que iam ser escolhidas, a gente deixava aberto para que o grupo se organizasse. Então, tudo isso diz um pouco também dessa abertura do pesquisador de dar ênfase ao processo. Outro ponto que eu queria trazer também, que foi interessante da pesquisa, enquanto grupo, né? A gente faz parte de um grupo de pesquisa lá da Fiocruz, de arte, cultura e promoção de saúde. A gente percebeu que foi possível alternar os nossos papéis enquanto os pesquisadores, artistas, cientistas, educadores e profissionais de saúde, sem separar o nosso pensar do nosso fazer. Então, isso é uma questão também interessante, né, que a Levi, também outra autora, nos traz, que é pensar, né, a nossa prática que a gente realizou junto com os participantes era algo que já fazia parte da nossa vida. Eu, em casa, já tinha uma prática, né, musical com os meus instrumentos, com uma forma de eu me sentir bem, de atrelar bem-estar para mim. Então, a partir do momento que a gente trabalha com a questão dialógica, né, que o Paulo Freire traz, fica muito assim claro que era como se a gente estivesse ali, né, fazendo uma coisa junto, mas ao mesmo tempo que fazia sentido, né, tocava no nosso coração. Eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente vai realizar a pesquisa, e foi algo muito significativo para mim. Então, no que diz respeito à oficina agora, para a gente clarear um pouco isso, a gente trabalhou com 2 aspectos, tá? Um que seria exercício de sensibilização musical, por exemplo, a criação de um ambiente sonoro, os participantes criarem um som a partir do seu próprio corpo e inventarem um ambiente, pode ser um ambiente da rua, da feira, da própria comunidade. Então, isso tudo instigando mesmo a criatividade e a sensibilidade dos participantes. E um outro ponto foi a prática da performance musical enquanto ferramenta investigativa. Então, no final dos encontros, a gente proporcionava distribuir os instrumentos e, a partir, então, das músicas que vinham pelo grupo, a gente, então, realizava uma prática musical coletiva em conjunto, justamente se perguntando e se indagando se a própria música seria capaz de fazer a gente experienciar esse conceito ampliado na prática. Tá. Vamos lá. E aí, no que diz respeito à metodologia que foi utilizada, que foi a pesquisa baseada em arte, eu queria trazer aqui uma questão que o McNiff também coloca, que eu acho bem interessante, que ele dá ênfase para a ideia que todas as pesquisas realizem atividades criativas, visto que, para ele, a questão do talento é a maior defesa contra uma expressão mais livre. Eu achei isso bem, bem interessante, essa fala dele, e, ao mesmo tempo, ele faz uma distinção também entre pesquisa artística e pesquisa baseada em arte, na qual a gente pode se conversar um pouquinho depois também. E aí, como que a gente realizou as oficinas? Ao invés de já levar, né, um conteúdo pronto, a priori,
a gente, a cada encontro, trabalhava 4 perguntas, que o McNiff também nos coloca como proposição. Quais são os tópicos que se quer explorar? Como você irá fazer isso? Por que você quer fazer dessa maneira? E como será útil para você e outras pessoas? Então, esse foi o nosso guia, né? A nossa meta para que a gente pudesse, a cada encontro, estar reformulando e refazendo, então, pensando exercício de sensibilização musical e prática musical coletiva em conjunto, tá? E no que diz respeito aos dados, essa é sempre uma pergunta que nos surge, mas como que você então coletou, como que foi essa questão dos dados da pesquisa? A gente optou por escolher 4 participantes e ter uma conversa, né, uma metodologia de conversa com a juventude, que é uma conversa assim, de forma mais horizontal possível, para tentar entender se o conceito de saúde que eles tinham se modificou após a oficina e se eles passaram a realizar os exercícios de sensibilização musical, essa prática de autocuidado, para além do ambiente da comunidade lá da ONG na qual eles faziam parte, que era o CEASM, Centro de Educação e Ações Solidárias da Maré. Então, isso foi como a gente conseguiu tecer esse diálogo, né, entre a performance artística e a pesquisa qualitativa. Agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para demonstrar algumas fotos para que a gente possa entender melhor. Eu acho que vai ajudar também a vocês compreenderem. Vi, já coloca aí no sua tela e aí eu te compartilho. Coloca aí. Pronto. Beleza. Vamos ver se... Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Aqui no que diz respeito, né, eu queria trazer uma foto da gente fazendo exercício aqui de sensibilização musical, que se chama Percepção Aditiva dos Registros Graves e Agudos ao Som de um Tambor, de um surdo, tá? Um instrumento. Então é o seguinte, a cada som grave, os participantes davam um passo, e a cada som agudo, os participantes batiam a palma. Então a gente queria justamente questionar um pouco isso, né, de que na verdade, todas as pessoas são musicais, né? A gente já traz esse saber inato, e inclusive de realizar, às vezes, compassos que a gente chama em música, complexos, né? Sejam em 3 tempos, em 4 tempos, o nosso corpo teria, então, essa sabedoria, e a gente parte da perspectiva da aprendizagem inventiva. A gente percebeu que essas atividades causou espanto nos participantes, incertos, né, na maioria deles, porque eles nunca tinham feito esse exercício. Então, isso também possibilitava a imaginação, eles tentarem compreender o porquê daquele exercício. A gente só explicava teoricamente após a prática. Então, essa abertura também trouxe bastantes caminhos, né, para pesquisa interessante. Agora aqui vou trazer um pouquinho das fotos. Tá? Essa foto número 2 aqui, a gente tem o exercício musicoterapêutico, na qual a gente realizava a música que viesse do momento, e pedindo para que os participantes respirassem e também entendessem o corpo como um envelope sonoro, não fazendo uma distinção entre música e corpo, né? Ou então entre músico e espectador. Na verdade, a gente estava criando um ambiente sonoro ali junto com eles. Aqui é foto da segunda oficina. A gente teve uma palestra sobre as diferentes regiões cerebrais e suas funções que podem ser estimuladas a partir da música, alguns exercícios também de sensibilização musical, e aqui embaixo a prática coletiva musical em conjunto que eu falei para vocês, que no final a gente realizava, na qual todos podiam tocar os instrumentos que eles escolhessem. Aqui da terceira oficina, na qual a gente trabalhou novamente, né, com a questão da sensibilização, aproximando um pouquinho das imagens, né, eles puderam refletir sobre a época da infância e como que isso trazia reminiscência, memória afetiva, como isso trazia também músicas da época da infância para que a gente pudesse trabalhar. E na quarta oficina a gente trabalhou o período da adolescência com eles, com exercício de sensibilização, trouxemos as imagens também como
isca, né, como guia para que pudéssemos ajudar a memória afetiva, o próprio repertório que viria a partir da exposição, da reflexão. E no final a gente brincando ali de pular corda após a última oficina, que demonstrou esse espírito, né, dialógico entre os participantes. O que eu queria agora, caminhando já para o fim, é algumas contribuições que a gente percebeu da prática, que existiam poucos trabalhos sobre pesquisa baseada em arte ainda no Brasil. A gente percebeu uma resistência dos participantes versus protagonismo juvenil, né? Aquilo que eu falei de dar ênfase ao processo no início não foi tão simples, mas que, a partir do momento que a gente conseguiu a confiança dos participantes, houve uma mudança, né? E o McNiff traz uma frase que eu acho muito bonita, que é a seguinte: quando tudo parecer sem sentido e indo a lugar nenhum, confie no processo. Então, foi justamente isso que a gente realizou, a gente viu essa mudança dos próprios participantes tomarem a frente das atividades e se interessarem. E houve também um ajuste metodológico, que eu achei bem interessante, que eu trago na escrita, que é a performance artística enquanto ferramenta investigativa versus o objetivo principal. Isso é uma coisa que a gente pode conversar um pouquinho depois, que eu percebi essa mudança ao longo dos encontros. E os desafios agora para o futuro seria o que eu falei, dar ênfase ao processo, abertura para reorientar aquilo que foi planejado e a performance enquanto dado de pesquisa, que a gente trabalhou pela perspectiva qualitativa, mas enquanto grupo de pesquisa a gente quer cada vez mais realizar a performance por si, né, com possibilidade de trazer um dado a partir da performance. E aí, por fim, aqui tem as referências. Eu gostaria de dar um muito obrigado para todo mundo que participou, né, da comunidade da Maré. Foram encontros bem potentes. E trazer, né, agradecer que, graças a toda a equipe, a todos os participantes, foi possível a gente realizar essa pesquisa, essa interface entre música e saúde. Então, meu muito obrigado a todas e a todos. É isso. Muito bem, Vi. Obrigada, viu? As pessoas estão aqui falando sobre o seu trabalho, que é um lindo trabalho, e você coloca coisa da pesquisa que toca o coração, né? Que a sua investigação, ela foi nessa busca de algo que tivesse uma relação com o que o seu coração ali te movia. E acho que isso é o que faz também a união aqui no ECOAR e talvez a busca por pesquisadores que tenham esse caminho. Muito, muito obrigada, viu, por contar um pouco do seu trabalho aí. Eu vou falar um pouquinho e já eu chamo você para o diálogo. Muito obrigada. Bom, boa noite. Eu vou falar um pouquinho do ECOAR e da ideia da gente trazer as pessoas para o diálogo, né? E a ideia do diálogo, dessa colóquia aqui, né, é exatamente trazer as pessoas pesquisadoras que conversem, que dialoguem com o modo em que a gente tem pensado a pesquisa dentro da academia, né? Vou falar um pouquinho, então, da Renata pesquisadora. Eu sou professora, artista, formada em educação física, e acho que o meu encontro com a Marília foi um encontro muito feliz. Ela foi minha professora durante a graduação, depois ela foi minha professora e banca do meu mestrado, né? Ela não foi minha orientadora de mestrado, mas assim que eu terminei o mestrado, ela me deu um conselho, e quem está aqui assistindo, né, as pessoas que conhecem a Marília sabem que ela vai dar esse tipo de conselho. Ela me deu o seguinte conselho, ela falou para mim: vai viver, né? Porque eu saí da graduação, ingressei na pós, ingressei no mestrado e nunca tinha parado, né? E a minha formação na academia e na minha formação como artista, ela foi muito cartesiana, ela foi muito próxima de um jeito de pensar ciência num aspecto mais tradicional, né? E quando a Marília fala para mim, depois que eu termino o mestrado, vai viver um pouco, né?
vai casar, vai ser artista, vai ser professora. Hoje eu entendo que foi um dos conselhos mais importantes da minha vida, né? Porque com a maturidade e com as coisas da vida, e aqui tem muito do que a Luísa fala, né, da arte e a vida, e trazer isso para a investigação, eu acredito que a Renata pesquisadora hoje não é a Renata pesquisadora do passado, não só porque eu tenho mais conhecimento, mas porque eu vivi, né, e eu só sei disso depois que eu ingressei no ECOA. Então, eu fiquei muitos anos afastada da academia, né, afastada da universidade, estudando, mas eu estava ali num grupo de estudos e outro, e fui, porque eu nunca parei de estudar, eu gosto muito disso, mas quando eu ingresso, eu sou convidada a ingressar no grupo ECOA, talvez eu tenha descoberto ali a artista Renata, que apesar de eu ter feito arte, ou de eu dançar muito tempo, eu não tinha me descoberto ainda como artista, né? E por que nesse grupo? Por que o ECOAR, e quem é do ECOAR sabe muito sobre isso, né? Porque o ECOAR, ele traz pra gente, principalmente para o artista, principalmente para as pessoas pesquisadoras, que buscam uma maneira de pensar, e uma maneira de investigar que seja coerente com o seu modo de pensar a vida, ele possibilita isso, né? É como se... Eu tenho um amigão que está aqui assistindo, né? Que é o André Bezerra, que tem a mesma formação que eu. Ele diz muito isso, que o ECOAR é o lugar do não lugar. Porque ali a gente pode ser a gente mesmo e que às vezes a gente também está nesse intermeio, né? Então, o ECOAR tem essa possibilidade aí de trazer esse respiro, e em especial porque ele tem buscado romper com essas amarras epistêmicas, né? Que a gente tem, que a academia tem feito com a gente, né? O Vitor traz uma questão muito interessante, que é como é que é possível a arte e essa liberdade artística, né, na fala quando ele traz o McNiff, e ao mesmo tempo juntar com essa ética e com esse jeito de pesquisar na ciência. E o ECOAR, ele tem possibilitado a gente trazer diferentes formas de pensar que nos inspirem para que a gente possa construir as nossas investigações, né? E aí é dentro desse lugar que eu vou me descobrindo, que eu descobri a Renata artista, e a partir daí a Renata que é investigadora e que pode fazer uso do seu modo de pensar, que é artístico, para construir as investigações dentro da academia, né? Isso porque a gente tem ali, né, pensado a investigação, ou pensado uma forma de investigar, que tem trazido a possibilidade de algo que a gente chama de pesquisas radicalmente qualitativas. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui. Qual é essa ideia, né, que a Marília propõe, ou esse modo de pensar a investigação, como se fosse um grande guarda-chuva, a investigação qualitativa, em que, de um lado, a gente tem as investigações e as pesquisas que elas são no campo mais disciplinar, né? E do outro lado, o que a gente tem costumado chamar de investigações radicais ou radicalmente qualitativas, né? Em que permeiam nesse nosso fazer investigativo as coisas da vida comum, as cosmologias de onde a gente vem, as ancestrais, ou de onde nós estamos inseridos construindo a nossa vida ali, né? E dentro dessa linha seriam as pesquisas acadêmicas, e a gente está nesse borrado, como vai dizer a Silvia Riviera Kuzikank. A gente se faz como pessoa nesse lugar, né, que se borra entre a vida, entre a academia, entre as cosmologias, né? E nesse lugar mais radical, nessa outra extremidade, estariam então essas investigações baseadas nas artes, ou a investigação que vai usar como inspiração o modo de pensar artístico, o modo em que o artista constrói. A minha tela não entrou? Eu achei que tinha entrado. Deixa eu compartilhar. Agora foi, Lu? Eu tô aqui, ó, tentando descobrir se... Obrigada. Então, aqui é essa ideia do espectro. É uma proposta da Marília, né? De pensar as investigações qualitativas nesse caminho aqui, né? Então, de um lado estão essas pesquisas que elas são mais disciplinares, do outro estariam, então, essas pesquisas radicalmente qualitativas, né? E aqui no ECOAR a gente tem nos
proposto ou pensado em fazer investigações que estariam nessa extremidade. E aqui estariam, então, as investigações que possibilitariam inspirar-se no fazer artístico, né? Nas ações e no pensar da pessoa artista, né? E aqui a vida comum, e a gente está nessa vida borrada, né? Entre o que é da academia e o que a gente vive. Então, nesse lugar como pesquisadora, que é o ECOAR, eu vou me descobrindo, então, como pesquisadora, mas principalmente como uma pesquisadora que tem o seu modo de pensar, e que esse modo de pensar, ele pode ser utilizado, ou ele deve, né, para ser coerente e justa comigo mesma, né, e não me prender às amarras, ele deve estar ali junto com a gente na hora de fazer as nossas pesquisas, né. E aí eu começo a pensar na minha investigação, que ela vai nascer a partir de algumas performances que nós fizemos como grupo de estudos. Então, a gente fez uma performance. Todos esses vídeos que eu vou falando aqui para vocês, ou essas performances, elas estão no nosso YouTube. Aliás, visitem as nossas redes sociais do ECOAR. A gente tem um canal no YouTube, a gente tem uma página no Instagram, e aqui tem a nossa página do Face, curte, a gente segue lá, fazendo um comercial agora. Mas a gente tem 2 performances muito interessantes, que uma é a Travestidas, e a outra foi que saiu do Travestidas e ela criou vida, que foi o Se Eu Fosse Eu. E essas performances foram me inspirando a pensar o que o Vitor terminou de falar, a fala dele, né? A gente não combinou isso, mas é de como é que a performance, ela pode ser não só um resultado, mas como ela pode ser a construção também da investigação, parte desse processo, né? E no meu caso, ela foi o que me instigou a entrar no doutorado, e ela tem sido o que tem instigado a minha escrita, a minha construção e o meu modo de pensar, né? O título do meu projeto, que eu ainda estou no doutorado, é Investigação Baseada nas Artes, estudos sobre a praxis da pesquisa pela, da e nas artes. Então, a minha ideia é pensar um pouquinho no que a autora Patrícia Levy vai propor de uma investigação baseada nas artes, em que ela vai poder permear 3 momentos aí, né? 3 possibilidades. Uma é fazer uso das artes, como a pesquisa do Vitor, né? Em que a gente usa a arte, ou usa os mecanismos da arte para instigar e construir coisas com as pessoas investigadas ali, né? No processo. Para isso, né, eu realizei uma oficina já num curso de férias, na EASH, e eu fiz agora, durante a pandemia também, uma oficina com mulheres, minhas alunas de dança. Um outro jeito que a gente tem aí é de fazer uso dessa arte como uma possibilidade de construir os dados, como dados entre aspas aqui, né, de construir conhecimento, produzir conhecimento ali, né, durante o processo ali de construção do conhecimento. Eu passei agora por esse processo, fazer uso das artes para construir e produzir. Paulo Maron, eu e Marília construímos juntas uma performance, uma dramaturgia, em que a gente apresentou agora na Unesp, né, um processo criativo em que, a partir das falas das mulheres, a partir das materialidades produzidas pelas mulheres em que eu propus a oficina, eu construí em mim, né, performances, construções coreográficas, e o Paulo construiu cenário, figurino, a Marília dirigindo a gente criou ali uma dramaturgia para isso, estamos nesse processo, né, pedi para as atrizes do nosso grupo para que elas possibilitassem a leitura interpretativa das falas dessas mulheres, e isso também compôs a nossa dramaturgia, e a gente está no processo, porque agora a próxima etapa é a gente construir uma música para isso, né? Depois, quem sabe, apresentar ao vivo, dependendo de como é que a gente está. Mas, nesse momento, essa construção, ela foi apresentada agora na Unesp, no colóquio da Unesp, e a gente vai apresentar em forma de vídeo. Talvez no domingo a gente tem uma apresentação do ECOAR também, talvez tenha trechos dessa construção aí. E a terceira possibilidade aí dessa investigação baseada nas artes, que é o principal, talvez, do meu processo, é fazer uso das artes
na construção, na minha forma de pensar, que ela é artística, né? E como é que eu faço isso? É quando a gente vai podendo narrar isso também, né? Quando a gente vai, de acordo com os processos que vão acontecendo, que eu assumo esse processo, que eu consiga contar sobre esses processos e narrar, como a Luísa foi mostrando ali, as construções artísticas dela, né? É como é que a gente, como artista, vai fazendo uso destes conhecimentos e dessas construções da nossa forma de pensar, né? Então, não é uma pesquisa em que eu consigo ter as tomadas de decisão a priori, eu também não consigo ter aí talvez as autoras e autores com quem eu vou dialogar, mas elas vão se dando no processo, né, nessa construção. Nesse momento que eu estou agora, por exemplo, eu percebi na minha construção artística muita semelhança nas falas dessas mulheres, na de 18 e na de 50. Elas tinham um mesmo discurso sobre as vidas delas, né? E aí eu estou num momento de que eu preciso estudar o patriarcado. Por que essas mulheres pensam isso? Então, é a partir do que eu vivi, da performance, da sensação e do que eu senti, que eu vou atrás da literatura, por exemplo, né? Eu não tinha uma teoria a priori ali, que eu vou enxergar isso no campo. Eu fui construindo, e a partir do que eu fui construindo, eu vou sentindo essa necessidade aí de buscar na literatura ou na teoria coisas para construir, para contextualizar, né? Eu tenho usado algumas inspirações nessas minhas construções, né? Eu não fui com a teoria a priori, mas na verdade eu me inspiro em construções que elas são tanto de autores e autoras, mas elas também são das mulheres que estão no meu dia a dia, né? As construções da Natália, que amanhã tem uma mesa com ela e com a Diane, que ela vai contar um pouco de como é que é pedagógico as nossas ações. Elas não são só investigativas, mas elas são pedagógicas. Então, eu me inspiro na Natália quando ela vai dizer isso. Eu me inspiro no Boal, no Augusto Boal, quando ele vai dizer que é possível que a gente crie ações a partir da instauração da dúvida, né? Então, as minhas práticas corporais, nessas oficinas que eu propus, eu sempre trago para essas alunas a instauração da dúvida pelo corpo, né? E a reflexão que vem pelo corpo. Isso me inspirando em Boal, né? Eu me inspiro em escritoras como Clarice Lispector, quando ela vai propor o Se Eu Fosse Eu e o texto dela, e aí eu trago isso para as minhas mulheres, para que elas reflitam sobre isso, para essas mulheres com quem eu estou trabalhando, né? Então, os autores e autoras nessa investigação, e acho que está aí a radicalidade também, eles não vão entrar numa visão vertical, né? Eles vão entrar numa visão horizontal, em que eu converso com a Natália, com a minha avó, com a Marília, com Augusto Boal, com a Clarice Lispector, com o Norman Denzin, e esses autores e autoras vão compondo esse tecido, né, que eu vou costurando aí na minha investigação. Então, eu estou nesse caminho dessa investigação aí, ainda a chamo de investigação baseada nas artes, né, mas a gente está aí descobrindo essa investigação, e isso é um pouquinho do que a gente tem feito aí, né, eu com minha orientadora e com o Paulo. Vou voltar aqui para a gente ir para o diálogo, Vitor e Luísa. Olá! E aí? Bom, eu vou abrir agora, então, para a gente conversar. Quem quiser fazer perguntas aí no comentário, tá, gente? E aqui a gente vai para uma conversa, se vocês quiserem falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa. Senão, eu vou jogar uma perguntinha para vocês também. Olha, eu queria falar alguma coisa. Gostei muito, né, de ouvir a pesquisa de vocês, achei muito interessante. Quero decantar também mais um pouco para estar pensando sobre elas, acho que são extremamente importantes para o momento. Quando o Vitor ele traz a pesquisa dele, me lembrou bastante uma vertente da medicina, que é a salutogênese, que é
recentemente até vi uma palestra falando sobre os 7 processos vitais que o Rudolf Steiner apresenta, e dentro da salutogênese, essa pesquisadora que se chama Carla Neves, ela vai falando sobre, ela faz como um guarda-chuva, falando sobre o que são os recursos de saúde para o bem-estar. Eu achei que dialoga muito com essa pesquisa que o Vitor está trazendo, né, dessa questão de como essa conexão com a música, essa relação com a arte, ela também vai contribuindo para uma saúde, para essa competência. Então, ela fala de questões como humor, o pertencimento, a empatia, a resiliência, a força interior, qualidade de vida. Então, são algumas das questões, né? Interdisciplinaridade, ela fala de muitas outras, mas algumas das questões que ela traz para esse campo da saúde. Achei que isso conversa bastante com o que o Vitor trouxe. Legal. Vou aproveitar também, então, também fiz algumas, a partir da sua fala, me veio uma vivência que eu fiz com John Saldanha, que foi um pesquisador que ele falava da diferença, ele estava pesquisando sobre depressão, e aí como que o movimento ele já induz a uma mudança desse estado depressivo para um estado de movimento. Então, ver, né, a sua pesquisa, os vídeos, eu falei, nossa, quanta potência, e seria o movimento, então, uma possibilidade de sair, né, a gente fala muito de um determinado tipo de pensamento e abrir para um novo, entende? A gente fala muito assim do consciente e inconsciente, que a gente tende a ficar rodando no mesmo tipo de pensamento e, de repente, aquilo vai para um outro lugar. Não seria a dança, né, nessa eterna busca do novo, né, esse eterno retorno, uma possibilidade de estar se ressignificando? Então, foi uma coisa que também me veio assim a partir da sua fala. Com certeza. Eu acho que o gesto, o movimento, a música, o som são movimentos, são gestos, são ações que a gente faz também e que nos transformam, que nos colocam em relação ao mundo. Então, com certeza, é uma pergunta e uma resposta que está o tempo inteiro, né, nesse entrelaçar. E com certeza, por isso que eu entendo que existe essa potência nessa proposta também, desse olhar para pesquisas que se abram para esses processos, para que os processos aconteçam e para que a gente não tenha já tudo pronto, que a gente perceba no fazer. Às vezes a gente, né, tem tanta ansiedade, a gente não sabe, então você tem que ir permeando e caminhando para ir descobrindo o caminho ainda não está feito. Eu vou aproveitar então e fazer uma pergunta para vocês, que ninguém ainda fez, eu queria fazer para vocês, aí vocês escolham quem responde primeiro. A Lu acabou de falar essa coisa dos processos, né? E o Vitor também traz a importância da pesquisa, ou dessa mudança, e na saúde foi muito isso, né, Vitor? Acho que você rompe muito isso, de você trazer o processo como foco da sua pesquisa e não o resultado final, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouco, porque quando a gente pensa numa investigação mais tradicional, né, a gente vai pensar em que tem o resultado, né, e eu tenho aquilo, nesse modo mais hipotético dedutivo, inclusive, que as pesquisas são realizadas, eu tenho uma hipótese ali, tenho esse resultado, e discuto isso. E as pesquisas de vocês, né, vocês falam muito desse processo. Como é fazer isso, ou como é trazer isso para a academia, né? Como foram o jeito da escrita, como foi pensar sobre isso até, já que a gente fala sobre método e ECOAR tem essa vertente forte de falar sobre isso. Conta um pouquinho nas investigações de vocês, como é que foi romper com esse lugar aí, trazer o processo como o principal, como o foco das pesquisas de vocês. Então, até vou aproveitar também e falar que eu ia preparar umas fotos também para compartilhar com vocês um pouco do processo, porque eu acho que isso tem a ver. Acho que dentro desse lugar entra muito essa questão, a Cecília Salles vai falar da crítica genética, desse espaço onde você vai investigar os processos. Então, acho que é como você desembrulhando um presente, você vai abrindo o que tem lá dentro e você vai vendo os elementos. Então, acho que é um pouco decupando mesmo os caminhos. E acho que esses que são os desafios
na minha tese, eu acabei optando por 2 formas de escrita, com letras diferentes, com uma mais pessoal e uma mais impessoal, para ir tratando desses lugares. E aí você vai descobrindo que, mesmo quando você vai desmontando a obra, vai desmontando o trabalho, você vai achando as pistas de onde você está indo. É nessa desmontagem. E então acho que é um pouco esse lugar, assim, de nessa abertura. Assim, quando a gente fez a remontagem da obra de Caminhos, a gente teve muita essa oportunidade. A gente fez essa abertura desse presente quase que 20 anos depois. Então, é quase como se você guardar um presente. Às vezes, você tem esses... Vira e mexe, as pessoas fazem isso, né? Colocam embaixo da terra, guardam, e daí você deixa lá. Depois, anos, você vai lá e abre. E aí, são coisas que você vai abrindo e vai redescobrindo e redimensionando. Para mim, foi um desafio também enorme, assim, no início. E eu percebi que a escrita, ela se deu depois dos encontros. Isso foi algo que, de alguma maneira, demonstrou que a gente estava dando ênfase ao processo, porque era como se eu não soubesse exatamente o que ia ser realizado na próxima oficina, mas naquele momento era aquilo, e aí, a partir quando eu encontrei o autor McNiff, ele me ajudou com aquelas perguntinhas que eu apresentei, as 4, por que você vai fazer isso, como você vai fazer, como vai ser importante para você e para os outros. Isso me ajudou a dar uma direção mínima, assim, né? Mas dando ênfase ao processo. E eu acho que tem essa questão da potência também, né? Quando a gente meio que se desnude, né? Quer dizer, como a gente não sabe, então a gente também se coloca num lugar de vulnerabilidade muito difícil. Porque eu percebi, assim, por exemplo, os próprios participantes falavam: ué, mas que curioso, né? Na Fiocruz vocês trabalham com música. Eles tinham uma ideia, às vezes já, né, assim, pré-condicionada, que era mais a questão da vacina, das ciências mais duras. Então, eu acho que perpassar tudo isso nos coloca outros caminhos possíveis, né? Quando a gente confia no processo, né? Muito legal isso, né, Victor? Porque quando você fala da vulnerabilidade, porque esse modo que a gente opta por fazer a investigação, né, que a gente não toma, às vezes, os percursos já previamente estipulados, mas a gente vai junto, né, vai no processo, ele deixa mesmo a gente sem saber para onde está indo, às vezes, né? Às vezes a gente está tão mergulhado naquele lugar, né, que a gente fica mesmo nesse... às vezes, eu tô nesse processo. Vocês já terminaram, mas eu tô nesse processo. A gente fica, assim, à deriva, né? Mas isso é bem interessante, é bem necessário também, porque... E aí eu penso que é um pouco do que a Luísa falou da coisa da arte da vida, né? Porque a vida é assim. A vida, ela não é definida a priori, né? E se a gente pensa em investigar... Isso era uma das coisas que talvez mais me incomodasse quando eu estudava... dentro dos moldes na educação física, que a gente tinha ali um jeito de fazer científico, né? Em que tudo tinha que ser controlado, as variáveis eram controladas, né? E isso me trazia muita angústia, porque a vida não é controlada, né? Pensava, e a gente investigava idosos, né? E eu pensava assim, mas não, tem coisas aqui que não dá para controlar assim, né? E é exatamente esse jeito de fazer pesquisa que eu acho que a gente está propondo, né? De que não é controlável, a vida não é assim, né? Tem uma perguntinha aqui do André. Ele fala: parabéns pelos percursos. Quais perguntas ou problemas de cada uma e um de vocês? Qual foi o problema de pesquisa ou a pergunta que direcionou vocês aí? Então, eu optei por uma pergunta ampla, né, justamente para tentar abarcar, de não direcionar a priori, que foi como podemos vivenciar o estado ampliado de saúde com atividades musicais mesmo no Brasil, quer dizer, mesmo no país de subdesenvolvimento. E aí tentar pensar para, de alguma forma, uma pergunta ampla pudesse me ajudar a não direcionar a priori. Então, foi minha estratégia. Legal.
Então, eu, assim, na trajeto foi bem, assim, intenso, até descobrir aonde que eu estava indo. Acho que eu tive muitos projetos antes de chegar nesse lugar, e eu tinha muito sempre o desejo de estar investigando essa relação do tempo da dança, dessa relação do tempo, estava um pouco interessada em estudar remontagens, estava talvez pensando em estudar outros coreógrafos, outras obras, por exemplo, na época, Gisele estava tendo uma remontagem do Acracan, eu estava bem interessada em estar me deslocando, e foi bem nessa ocasião que eu acabei me encontrando com uma pesquisadora desse coreógrafo de Bangladesh, né, inglês e Bangladesh, o Acracan. Eu encontrei com essa professora, a Oriana Mitra, e aí a gente ela conseguiu fazer um encontro comigo pelo Skype, e a gente ficou conversando umas 2 horas, e eu estava comentando com ela que eu estava com esse desejo de investigar o trabalho dele e tal, e aí ela virou para mim e falou assim, não, você precisa pesquisar o que está próximo a você. Então foi esse lugar aí que deu assim um estalo, né? Claro, por que eu vou sair daqui e até lá pesquisar uma coisa que está tão distante? E aí isso tudo clareou, assim, e aí eu fui descobrindo que o que eu estava fazendo, essa relação, já era muito, já tinha muito ali para essa investigação. E aí eu fui descobrindo essas camadas, esses lugares, né, de obras, de trabalhos práticos que já estavam costurando essa relação da dança com o tempo, com o espaço e com a memória. Que legal. Eu busco, ou eu tenho, né, pensado na minha problemática ali, né? Talvez eu não tenha ainda uma pergunta formulada, mas o que eu tenho buscado é entender como é que um conhecimento que é artístico, como é que o caminho do artista ele pode viabilizar construções de conhecimento, em especial trazendo esse vínculo e esse diálogo com as mulheres, né? Trazendo esse pano de fundo que é o ser mulher no nosso país, nas condições em que estamos vivendo. Mas eu acho que o meu foco maior é nas investigações baseadas nas artes mesmo, é como é que a arte pode fazer com que a gente consiga enxergar o sensível, enxergar coisas que estão ali, né? Eu acho que eu estou nesse lugar que é amplo, acho que como o Vitor traz assim mesmo, porque a gente não define antes, né? Vai descobrindo aí. Então, acho que eu estou aí. Tem mais uma perguntinha aqui, olha. Quais formas possíveis de narrativas para as quais formas de pensamento? Caramba, Marina. Essa Marina é uma das organizadoras do evento. A mesa dela, a mesa ontem maravilhosa, foi com ela, né? Que narrativas os modos de pensar, fazer, sentir revelam? Olha, eu acho que revelam muito, e é esse lugar desse não dito. Acho que a arte ela tem essa potência de extravasar para um lugar que às vezes a gente não consegue pegar. Acho que isso que daí fica nesse lugar que instiga, por isso que às vezes dá essa angústia. Então, assim, ela revela muito, ela faz sentir, ela faz pensar, ela traz um desejo, ela traz a ação. Então, você está imbuída desses fazeres, e aí esse desafio de trazer isso para um modo de pensar que a gente possa estar aqui conduzindo de uma outra maneira, né? Então, acho que ainda nessa mesma ideia onde eu estava pesquisando essa questão da salutogênese, dos 7 processos vitais, é que me veio muito isso. Essa professora, ela falou assim, por exemplo, o processo de aprendizagem deveria ser uma obra de arte. Porque a obra de arte, ela é também, por que não, ela condensa esse pensar, esse fazer, esse sentir em outro lugar, em uma criação, de uma outra forma. E, bom, acho que não precisam ser palavras, mas esses lugares, cada um vai descobrir como acessá-los. Esse que é o desafio de encontrando essa forma de comunicação que seja a partir do som,
que seja a partir de um gesto, de uma imagem e desses caminhos, e isso vai criando essas interlocuções. Então, são muitas formas possíveis de narrativa, né, para a gente conseguir encontrar o pensamento, o sentimento e o fazer. Sim, eu pensei na questão melodia, harmonia e ritmo. Foi uma forma que eu trazia para justamente pensar a narrativa que eu estava fazendo com os participantes. E a partir dos elementos musicais, né, que a gente chama de parâmetros musicais, o que veio daí? Veio a identidade sonora deles, quer dizer, como que eles se atribuem, né, enquanto sujeitos a partir das escolhas das músicas que eles optaram a partir dos nossos encontros. Então, é um conceito muito interessante, identidade sonora, para a gente pensar quem a gente é a partir da performance artística e indo um pouco mais profundo a partir das escolhas que a gente faz, que não são triviais, né? A gente fala sempre assim, que a própria performance artística, ela por si só já tem uma potência, né, de promoção de saúde. Não que ela vai atribuir sempre saúde, né? Pode existir casos de atrogenia, mas a potência em si do movimento, aquilo que eu trouxe um pouquinho mais cedo, de, por exemplo, eu acho que a gente está num estado e a gente se coloca em movimento, já é uma mudança de lugar. Então, acho que nesse seria uma possível narrativa de promoção de saúde, né? Que lindo isso. Muito legal, Vi. Eu lembrei de um autor. Na verdade, foi o primeiro artigo de tarefa que a Marília me deu quando eu entrei no Ecoar. Ela me deu na mão esse artigo que chama Trazendo as Coisas de Volta à Vida, de um autor, de um antropólogo, chama Tim Ingold. E eu li esse texto umas 5 vezes até eu entender o que é que ele estava querendo dizer com trazer as coisas de volta à vida. Mas ele propõe a ideia de que a gente tem lidado com os dados como se fossem coisas mortas, coisas acabadas, né? Por isso chama, inclusive, de dado, né? Mas de como é que é possível eu trazer vida para aquele conhecimento, né? E aí acho que tem um pouco a ver com o que a Lu estava dizendo, né? Porque e aí está acho que talvez a grande contribuição das artes, porque a gente não precisa trazer esse dado, esse conhecimento, esse resultado de uma única forma. Porque como é que eu posso trazer como poesia? Como é que eu posso trazer como imagem? Como é que eu posso transformar isso no exemplo que o Vitor acabou de dar, né? Ele trouxe ali para a música e ele trouxe isso ali, naquele exemplo dele do ritmo, melodia e harmonia, né? Como é que a gente, como artista, pode dar vida para essas construções que a gente teve e que talvez não sejam só representativas, mas elas sejam interpretativas, né? Eu vou causar no outro. O que é que eu quero que o outro que está lendo, e não necessariamente lendo, mas assistindo, ouvindo a minha pesquisa, o que eu quero que ele sinta? O que eu quero que ele compreenda? Então, acho que essas narrativas, elas necessariamente, para refletir o nosso modo de pensar e o nosso modo de construção, elas podem ser de qualquer forma, né? E aí tá a grande dificuldade, talvez, ou dificuldade não, eu acho que talvez esteja nosso grande, como é que eu posso, fugiu a palavra, assim, mas talvez a nossa grande influência ali da gente poder trazer como poesia. Eu não sei nem se a Renata tá por aqui, a Renata Vendramin estava ontem, né? A Renata Vendramin tem um trabalho maravilhoso, o nosso grande trunfo, a Marília me pôs a palavra aí, obrigada, o nosso grande trunfo como artistas estando dentro da academia, né? A Renata Vendramin tem uma pesquisa maravilhosa em que ela traz a escrita dela, né, toda poética, e quando a gente vai lendo aquilo, a gente vai sentindo o que ela sentiu durante a construção da pesquisa. A tese de doutorado do Paulo Maron, que foi orientado pela Sayô, né? Quando você lê os textos, e ele disponibilizou a tese dele de vários cadernos, não sei se vocês já viram isso, né? E aí o sumário dele, ele também não é linear, ou seja, você pode pegar a tese dele e ler e começar por onde você quiser,
né? Você pode começar pelo fim, pelo meio, porque não tem isso, né? Então, a Brenda, que defendeu o mestrado com a Marília, ela trouxe cheiro na dissertação dela, né? Você abria, tinha forma, tinha cheiro. Então, eu acho que como é que as narrativas, para poder trazer vida ao que a gente está propondo, né? Aí está o grande trunfo das artes na academia, talvez, né? Marina, não sei se era isso que você queria que a gente respondesse, mas... Tem mais perguntas? Pode falar, Lu. Eu enviei para minha banca, porque como acabei tendo que fazer a defesa online, eu tinha previsto fazer algumas coisas com a banca. E uma delas era fazer o bolo. Então, acabei enviando pelo correio os ingredientes do bolo numa pasta que foi tecida, porque na minha tese eu não chamo de capítulo, eu chamo de enlaces. E aí esses enlaces são essa costura que vai sendo tecida ao longo da pesquisa. E aí eu teci essa bolsa, e aí eu mandei os ingredientes do bolo, mas um pouco sem a receita, e cada um teve meio que se virar para fazer esse bolo. Então, assim, propondo um pouco essa ideia da experiência. Então, acho que são formas também que a pessoa pode ler a tese a partir de uma ação, de um propósito, de uma tese performática. Isso, muito legal. Isso, né? E acho que essa coisa da gente conseguir trazer a forma, né, com o conteúdo e trazer esse lugar é esse triunfo que a gente, como artistas, estando na academia, né? A Nath, e no fundo é algo que vai acontecendo naturalmente. Quando você vai vendo, as coisas vão se encaixando. Acontece naturalmente, que tem a ver com esse processo, né, que o Vitor fala. Sim. Descolonizar e ressignificar nossos próprios vocabulários acadêmicos, né? Porque eu estava falando essa coisa do dado, né? E a gente tenta lá no ECOAR, por exemplo, não chamar de objeto de estudo, não chamar de dado, não chamar de resultado. Então, nas artes, trabalhamos com objetos e dados. Será possível criar outros modos de nomear os elementos que povoam, com vida, a cosmologia de pesquisas artísticas? Que linda essa pergunta, Natália. Viu porque eu me inspiro na Natália, gente? Essa é a Natália, que eu falei que eu me inspiro na minha investigação. Eu acho que ela traz bem aquilo que o McNiff fala, que ele coloca, né, como conciliar, né, o eu artístico com essa intelectualidade, né, que às vezes nos é obrigado na hora da escrita. Por exemplo, para mim foi uma questão justamente tentar trazer para a escrita aquilo que não dava para ser dito e, ao mesmo tempo, como que eu posso explicar? Eu percebi ali como se eu estivesse, na verdade, tentando explicar, mas que não estava ainda do jeito que eu gostaria. Então, acho que talvez não tenha mesmo, a gente tenha que criar, né, cada um do seu jeito, a palavra que mais se aproxime com aquilo que a gente está vivenciando, porque para mim foi uma dificuldade trazer para a linguagem verbal o que estava sendo vivenciado musicalmente. Não sei se para vocês também faz sentido isso, mas eu acho que tem a questão da palavra tem um pouco isso, né? Talvez porque esteja aí uma tensão mesmo. Quer falar, Lu? Sim, com certeza. Eu tenho certeza que sim, é uma coisa que vai acontecendo nesse processo de você tendo que descobrir formas de falar sobre algo que você percebe, e que é esse secreto. E por mais que você consiga falar hoje, isso também vai se transformando, né? Esses segredos, desse conhecimento da arte, assim. Até fiquei pensando quando o Vitor falou dessa questão da música, quando ele está trabalhando com esses adolescentes, enfim, qual a música que eles propõem, né? E aí eu fico pensando também, qual alimento musical que eles tiveram para que eles possam propor essas músicas. Então, daí isso já vai entrando em tantos lugares, são tantas camadas que você vai tendo que alimentar, e é isso, acho que são muitos os desafios, se a gente for pensar dentro desse contexto social que a gente
tem que olhar e como que a gente vai alimentando isso, até mesmo de um inconsciente coletivo. Nessa questão de música me pega muito, porque eu acho que a música atualmente, como a gente tem acesso a tudo, também fica muito difícil. Por exemplo, eu no caso que eu tenho as minhas filhas, eu às vezes acho muito difícil como conseguir, eu não tenho mais aquela opção de ter um CD com as músicas que eu quero que elas escutem. Então elas podem escutar tudo. Quer dizer, não podem porque eu não dou acesso, mas teoricamente elas podem, porque hoje você pega, então o mundo está tão aberto. E aí também na palavra, né? Essas palavras também vão sendo redimensionadas, enfim, e acho que a gente, como pesquisadores, a gente tem essa possibilidade de propor pensamentos a partir de ingredientes linguísticos que a gente encontre. Eu fiz um pouco isso na minha tese, algumas questões aí que a gente não conseguiu ainda nomear essa relação do trânsito com a dança, então é tradução, é transmitir, mas tradução, ela vem de um conceito, né, que trabalha vem mais da área das humanidades, a transmissão é mais da biológicas, mas o que quer dizer exatamente? Mas traduzir é trair, você já está ressignificando. Então, assim, eu discuto um pouco isso na minha tese. Eu gosto da palavra transmissibilidade, eu acho que ela traz uma qualidade da passagem. E aí eu fui investigando um pouco isso também. Mas são conceitos, assim, que não sei se a gente pode se apropriar ou não deles, mas a gente vai fazendo escolhas no momento da pesquisa. Exatamente. Né? Ou como a dancestralidade, que eu vou também pensando, é quase como uma dancestralidade. E acho a gente que... pode ir... não, desculpa, Lu, termina de falar. Não, só isso, terminei, pode falar. Eu fiquei pensando agora que você falou dessas escolhas, né? Eu fico pensando que as escolhas de cada coisa que a gente vai fazendo na nossa investigação, e o uso das palavras é uma delas, eles também estão atrelados, e acho que isso também tem um pouco do que a Natália está perguntando, a lugares, né? A pessoas. Então, às vezes, por exemplo, eu quando pensei no meu título, eu não quis colocar pesquisa, eu quis colocar investigação. Porque essa preocupação com as palavras e de onde é que elas vêm, né? Então, por exemplo, a pesquisa baseada nas artes, ela vem de um lugar, que é onde ela foi cunhada, né? Essas palavras, então, dado, vem de um determinado jeito de fazer filiações dessas palavras, vem de um determinado jeito de fazer pesquisa, né? Que é essa pesquisa mais tradicional. Objeto de estudo vem de um lugar ali. E acho que a gente já está querendo romper essas barreiras epistêmicas, eu acho que é até um posicionamento político a gente optar por outras palavras, até fazer isso que a Luísa acabou de falar, sabe? De usar ancestral, inventar palavras às vezes, porque é um posicionamento, inclusive, de ser contra esses lugares ou esse jeito, né, que a gente está ali querendo desconstruir mesmo, né? E no próprio Ecoar a gente tem não usado objeto, mas a gente chama de coisa, de acontecimento, de encontro, de lugar, sabe? Porque primeiro não é objeto, porque não é parado, está em movimento, né? É a experiência. Até chamar de experiência tem um lugar, né, ali, de onde vem. Então essas filiações eu acho que são muito importantes e se colocar é até um posicionamento político, eu acho, né? A escolha dessas palavras, assim como vocês foram falando, né? O Márcio... Até a próxima. Ai, gente, a minha Siri no celular começou a falar sozinha aqui, desculpa. O Márcio colocou aqui uma coisa interessante, que acho que também tem a ver com o que a Luísa tinha falado agora há pouco, de que às vezes não dá para ser verbal, né, o conhecimento, não é numa palavra. É muito difícil trazer para a linguagem verbal. As palavras acabam limitando a riqueza que é a pesquisa. E por que não dizer a vida, né? Para as pesquisas que são da vida, né? Esse é o orientador do Vitor. Querido Matos, a Sayo está aí também, nossas orientadoras e orientadores estão por aí. Então, eu acho que é um pouco do que a Luísa tinha falado, né? Eu acho que é também uma questão de estar ampliando os nossos sentidos, de entender que o conhecimento, ele não vem só por um caminho do pensamento lógico,
mas ele também nos atravessa por muitos sentidos, e a gente tem que dar voz para esses sentidos se expressarem através da forma que eles se expressam. Então, acho que é um pouco isso. A Cristiane pergunta se inventar palavras também vem de um fazer poético. Eu acho que sim, né? Também é o que a arte se propõe a fazer, talvez, na universidade, né? Que é de romper, criar, inventar, né? Eu acho que é também entender que o próprio modelo verbal não dá conta, né, de dizer aquilo que é indizível. Eu pensei, tem uma frase que a gente fala que o modelo biomédico também não dá conta de lidar com a saúde pública no geral, mas por que não também pensar nas palavras, né, assim, que talvez, né, aproximando de outras maneiras, a gente possa chegar mais próximo daquilo que a gente quer dizer. Eu pensei nisso, né? A poesia podendo fazer esse link. Exatamente, Vitor. E eu acho que isso que a gente tem feito, né, nós três e o Grupo Ecoar e os lugares onde vocês estão inseridas, também é um pouco disso, é buscar outras formas de construir a pesquisa, porque os modelos tradicionais talvez já não estão dando conta de compreender, de analisar, de interpretar determinados problemas que a gente tem olhado, né? Cada um no seu campo, a Lu dentro das artes cênicas, o Vitor lá na área da saúde, da promoção da saúde. Eu acho que o que a gente propõe, inventando palavra ou trazendo coisas que não são possíveis de dizer, na verdade o que a gente está buscando são formas diferentes de fazer investigação dentro da academia, porque as tradicionais, o que a gente tem percebido, não estão mais dando conta de compreender o que a gente está tentando olhar, né? O que os nossos olhos. Então, acho que é um pouco disso. Inclusive, é isso que aqui no Ecoar de Portas Abertas a gente se propôs a trazer aqui, são diferentes possibilidades de investigação. É um pouco disso. Bom, eu acho que vocês podem falar aí se vocês quiserem. A gente já está com 1h30 de conversa, de diálogo, era o que a gente tinha proposto. Se vocês quiserem completar com mais alguma coisa, o microfone está aberto. Podem falar. Então, gostaria de agradecer a Luísa, Renata, Marília. E a Marília trouxe uma coisa para mim, na minha defesa, que eu achei muito bonita e interessante, que ela falou assim: Vitor, parece que às vezes você tenta trazer, né, a questão da parte escrita como se estivesse tentando explicar o que tinha sido realizado. Por que não levantar mais perguntas ao invés de certezas? Então, eu acho que isso ficou um pouco para mim também, disso tudo aqui, né, que a gente conseguiu, de alguma maneira, expandir, né, os nossos olhares. Tanto a Luísa, para mim, foi muito potente na relação da própria performance, que é algo que eu quero cada vez mais aprofundar, e repensar palavras, né? As palavras que acho que não sei pensar enquanto seres humanos mesmo no momento que a gente está vivendo tão, né, complexo. Então, agradecer mesmo de coração e a gente possa fazer mais parcerias. Eu também gostaria de agradecer muito essa oportunidade, muito gostoso poder conversar com vocês, é acolhedor, é muito bom estar com pessoas falando sobre essas questões da vida, que são importantes, que nos tocam, né? Que a gente quer expandir essa poesia para o mundo, esse conhecimento secreto. Então, muito bom compartilhar esses segredos aqui. Obrigada pelo convite. Bom, eu, em nome do Ecoar, queria agradecer vocês por estarem com a gente. Foi, como a Sayô mesmo colocou, momentos muito inspiradores, uma conversa muito potente, uma conversa muito profunda, né? De conteúdos
e conceitos aqui muito importantes para esse modo que a gente tem escolhido de fazer nossas investigações dentro da universidade, né? Um modo de romper barreiras, mas que a gente encontra comunidades interpretativas no Rio de Janeiro, né? No interior de São Paulo. A gente tinha ontem aqui uma pessoa de Sergipe, aliás, acho que ela está aqui ainda, da Universidade Federal de Sergipe, né? Aqui de São Paulo, todo esse pessoal. Então, eu acho que é isso que a gente acredita. Estamos muito felizes por vocês terem participado. Só alguns recadinhos antes de passar a palavra para a Má. Amanhã a gente tem uma mesa às 3 horas, com a Natália Bonilha e a Diane Boda. O tema é Mulheres e Suas Criações, Conversas de Avó, Mãe, Filha e Neta, né? Elas vão conversar, Diane com a mãe, Lislane Boda, e a Natália com a avó, Terezinha de Toledo Bonilha. Estão todos e todas que estão por aí convidadas. No domingo a gente fecha nosso evento com uma mesa às 3 horas, contando sobre o ECOAR, né, e uma produção que a gente está fazendo, que é um documentário. Então, André Bezerra, Marina Coraza e Vinícius Fernandes da Silva vão trazer um teaser do nosso documentário do ECOAR que está sendo produzido, e às 18 horas o encerramento com a mesa Quem Cuida de Quem Cuida, Memórias Corporais de uma Artista Negra na Linha Tênue da Arte e Educação, com a Darília Liube e a Diane Mediano à mesa. Então, estão todas e todos convidados. O link para responder o nosso formulário para certificado está aí, né? Vocês, por favor, preencham, quem quiser o certificado. E muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui com a gente nessa mesa, que eu estou encantada. Vai ser difícil até eu dormir hoje, porque eu fico muito empolgada quando eu faço coisas assim, converso com pessoas que são muito caras a mim. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Os orientadores e orientadoras babando aqui. E a certeza de que a gente tem muita sorte de ter vocês nos nossos caminhos. A gente aprende muito mais do que ensina, não tenho dúvida disso. Obrigada, viu? Foi um prazer, uma alegria para o nosso coração.